Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares e hoje estou aqui com mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos tratar da oração e do período, mais especificamente das orações coordenadas. Nós vamos entender como é que se dá essa relação entre a oração principal e oração coordenada, quais são os tipos de conjunção que fazem essas relações. Vamos então à aula de hoje? Eu queria abrir essa aula com um texto que eu trouxe, na verdade uma manchete de um jornal, que diz assim: produção de veículos faz indústria crescer em junho, mais distante de rombo da pandemia. Então, a notícia atual, e eu trouxe para ilustrar o que nós vamos falar hoje, eu queria que você observasse essa segunda parte da oração, que está após a vírgula, que diz, mais distante de rombo da pandemia. Se você observar, logo vai notar que há aí uma espécie de oposição em relação ao que foi falado anteriormente. A produção de veículos cresceu, mas distante de rombo da pandemia. Então há uma ideia de oposição em relação ao que foi dito anteriormente. E a palavra que é responsável por essa oposição é o mas, que é uma conjunção adversativa, uma conjunção que traz uma ideia de oposição. Hoje nós vamos tratar um pouquinho do período composto e esse texto que nós acabamos de ler serve bastante para a gente ilustrar tudo o que a gente vai falar. Então, o foco hoje vai ser o período composto por coordenação, que é aquele composto pelas orações coordenadas, que podem ser do tipo sindética ou assindética. Eu trouxe aqui também uma ideia para a gente fazer uma comparação entre o período coordenado e o período subordinado, porque mais à frente a gente vai ter uma aula de orações subordinadas. Então, para que você já tenha uma ideia da diferença que existe entre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Então, veja o primeiro exemplo, diz assim: o aluno foi à escola, mas não houve aula, enquanto o segundo diz, convém que se ame as pessoas. Qual que é a diferença crucial aí entre essas duas orações? A primeira oração, que diz o aluno foi à escola, mas não houve aula, na verdade nós temos um período composto por duas orações coordenadas. Essas orações apenas se complementam no sentido, elas não exercem uma em relação à outra uma função sintática, ao contrário do que acontece no segundo exemplo. Veja que eu posso dizer o aluno foi à escola isoladamente e posso dizer não houve aula isoladamente. Mas eu tenho ali um mas que junta essas duas orações para que elas se complementem no que diz respeito ao sentido ou mesmo à sintaxe delas, à organização dessas orações. No segundo exemplo, a gente tem convém que se ame as pessoas. A primeira oração sozinha, na verdade, é o verbo convir. Convém, só a expressão convém já é uma oração. Aí fica a pergunta, convém o quê? Que se ame as pessoas. Repare que eu só entendo o restante da oração, eu só dou sentido ao verbo convir, à expressão convém, se eu disser o restante da oração, que se amem as pessoas. É por isso que nós dizemos que esse é um modelo de oração subordinada. Repare que a oração subordinada substantiva, que se ame as pessoas, está relacionada diretamente ao verbo convém. Está exercendo uma função sintática que é justamente a função de oração subordinada substantiva em relação à oração convém, que a gente chama de oração principal. No primeiro exemplo, a gente chama a oração mas não houve aula de oração coordenada sindética aditiva. Mais à frente a gente vai entender o porquê disso. E chamamos o aluno foi à escola de oração coordenada assindética. Nós também vamos entender essa diferença. O que é assindética, o que é sindética. Então, como eu já disse, existe uma classificação das orações coordenadas e elas são classificadas em assindéticas ou sindéticas. E existe nas sindéticas, nesse segundo modelo, uma ligação feita pelas conjunções coordenativas, que são e, ou, mas, porém, contudo, todavia, portanto, entretanto, entre várias outras. Essas palavras é que fazem a relação, a ligação entre as orações sindéticas. Porque nós vamos ver daqui a pouco que as assindéticas não possuem esse tipo de relação, não trazem esse tipo de palavra que faz essa conexão entre elas. Vejamos aqui alguns exemplos de orações assindéticas. O menino correu, pulou, dançou. O rapaz não queria estudar, trabalhar, nada.
Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Repare que nas três orações nós temos uma estrutura muito parecida. Nós temos ações expressas por meio de verbos, e essas ações não estão interligadas por nenhuma daquelas palavras que nós vimos agora há pouco, que nós chamamos de conjunções coordenativas. Então eu tenho ali o menino correu, pulou, dançou. Eu não tenho o menino correu, pulou e dançou. O menino ou correu ou pulou, eu não tenho esse tipo de relação. Por isso que nós dizemos que essas orações são assindéticas. E aí eu abro aqui um parêntese para explicar o prefixo, né, que antecede a palavra sindética. Esse a é uma expressão, uma palavra que na verdade tem sentido negativo. Então, assindética é a oração que não apresenta síndeto. O que é síndeto? É um elemento de ligação. Então, toda oração que não apresenta elemento de ligação entre as ações verbais, nós chamamos de assindéticas. Ao contrário das seguintes que veremos agora. Estudei bastante, entretanto não passei. Veja que existe ali a palavra entretanto relacionando a oração estudei bastante e a oração não passei. Outro exemplo, ou estuda ou ficará reprovado. Nós também temos aí duas ações verbais sendo relacionadas por meio de conjunções coordenativas. Ou estuda, estudar é uma ação, ou ficará reprovado é a outra ação. Outro exemplo, penso, logo existo. Essa frase bem famosa, né? Então ela tem ali penso, que é uma ação de pensar, do verbo, logo existo, do verbo existir. Essas duas ações estão relacionadas pela conjunção coordenativa logo. Então nós dizemos em todos esses modelos que essas orações são coordenadas sindéticas. Por quê? Porque elas possuem um síndeto, porque elas possuem um elemento que as relaciona, que faz uma ligação entre elas. Então grave isso. Se tem elemento de ligação, nós chamamos de orações sindéticas. Se não tem elemento de ligação, nós chamamos de orações assindéticas. Então aqui um quadro ilustrativo para a gente organizar tudo que a gente viu até agora. Então as orações assindéticas são orações coordenadas assindéticas e morrem aí, não tem mais nenhum tipo de subdivisão. Já as orações sindéticas, que são aquelas que possuem um elemento de ligação, possuem aí uma classificação. Existem 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E agora nós vamos ver cada uma delas. A primeira delas, que nós chamamos de oração coordenada sindética aditiva, é quando há entre as duas orações uma relação de adição, uma relação de acréscimo, de soma. Geralmente essa relação é estabelecida por meio de conectivos, de conjunções coordenativas que nós acabamos de falar, que são as seguintes: e, ou então, nem, quando a gente tem assim, nem isso, nem aquilo, esse tipo de relação a gente chama de relação aditiva. Não só, mas também, quando eu digo, por exemplo, o menino não só foi à escola, mas também estudou. Então, esse tipo de relação a gente chama de aditiva, porque ele fez as duas coisas. Não só foi à escola, mas também estudou. Aqui eu trouxe um exemplo. Use sempre máscara e se proteja contra o vírus. Veja que não basta usar máscaras, é preciso se proteger contra o vírus. Claro que uma coisa tem relação com a outra. Se você usa máscara, você estará se protegendo contra o vírus. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para esse E que está em vermelho. Ele faz a relação entre essas duas orações. Usar sempre máscara e proteger-se contra o vírus. Causando aí, gerando um sentido de adição. Então nós chamamos a primeira oração de oração coordenada assindética e a segunda de oração coordenada sindética aditiva, porque é aquela que apresenta um elemento de ligação. A oração que apresenta o elemento de ligação eu chamo de sindética, a que não apresenta de assindética. Então, enquanto a primeira é assindética, a segunda é sindética e o detalhe, sindética aditiva, porque esse E é capaz de gerar um sentido de adição entre essas duas orações. Segundo tipo de oração coordenada sindética é a chamada adversativa. A palavra adversativa vem de adversidade, significa oposição. Então, quando o elemento de conexão for colocado entre as duas orações, ele vai provocar um sentido de oposição, um sentido de contrariedade. Geralmente, as palavras que estabelecem esse tipo de sentido são o mas, o porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Por exemplo,
Fui ao colégio, mas não houve aula. Nós temos aí então a relação de oposição. A primeira oração, fui ao colégio, é do tipo assindética, porque não apresenta nenhum elemento de ligação. A segunda, mas não houve aula, é uma coordenada sindética adversativa, ou seja, ela se opõe ao que foi dito anteriormente. A pessoa foi ao colégio, quando chegou lá, não houve aula. Então é uma oposição à vontade, ao interesse daquela pessoa que foi ao colégio. Então, esse tipo de relação nós chamamos de relação adversativa. O terceiro modelo de oração coordenada sindética nós chamamos de alternativa, que é quando a gente tem a possibilidade de alternar, de escolher entre uma coisa e outra. Claro, para esse tipo de oração a gente tem as seguintes conjunções coordenativas. Nós temos a relação ou eu faço uma coisa ou outra, ora eu faço uma coisa, ora eu faço outra, quer uma coisa, quer outra. Então, esse tipo de relação, que a gente chama de paralelismo, quando a gente tem essas duas palavrinhas, nós dizemos que essa relação é do tipo alternativa. Por exemplo, ou você estuda ou não terá sucesso. Ou você faz uma coisa ou fará outra, ou ocorrerá outra. Inclusive, nós temos aí uma relação de alternância que é excludente, só dá para fazer uma coisa ou outra. Nós temos casos em que o ou pode ser inclusivo, em que as duas coisas podem ser possíveis. Nós não vamos tratar deles hoje, mas já te adianto que existem casos em que o ou aparece como inclusivo e não exclusivo. Então, no primeiro exemplo, ou você estuda ou não terá sucesso, na primeira oração, nós temos uma oração coordenada assindética. Desculpa, sindética, está errado ali no slide. Sindética, ou você estuda ou não terá sucesso. Porque nesse caso aí nós temos conjunção nas duas orações. Então não posso dizer, na verdade, que ela é assindética, me perdoem pelo erro no slide. E a segunda, ou não terá sucesso, também é uma coordenada sindética alternativa. Portanto, nesse exemplo, nós temos duas orações coordenadas sindéticas alternativas, tudo bem? Quarto modelo a gente chama de oração coordenada sindética explicativa, que é quando a oração é capaz de estabelecer uma explicação em relação ao fato da oração anterior. Normalmente essa explicação é introduzida por expressões como porquê, pois, que, porquanto. Por exemplo, Juca estava cansado porque estudou o dia inteiro. Então veja que Juca estava cansado e logo em seguida nós temos uma explicação para o fato de ele estar cansado, porque estudou o dia inteiro. E essa explicação é introduzida pela palavra porquê. Então na primeira oração nós temos uma oração coordenada assindética e na segunda uma oração coordenada sindética explicativa, que é quando nós temos o elemento de ligação. Quinto e último exemplo e modelo que nós temos de oração coordenada sindética são as conclusivas, que é quando se expressa uma conclusão em relação ao fato da oração anterior. Por exemplo, não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Veja que essa palavra portanto, assim como por isso, de modo que, são expressões que introduzem uma conclusão em relação ao fato da oração anterior. A oração anterior diz, não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. O portanto expressa uma conclusão. Por isso nós chamaremos essa segunda oração de oração coordenada sindética conclusiva. Ao passo que a primeira nós chamaremos de oração coordenada assindética, porque ela não apresenta qualquer elemento de ligação. Vamos então fazer duas questões bem rápidas para ver o que você entendeu, o que fixou da aula de hoje. A primeira diz assim, há uma oração coordenada assindética em o aluno queria voltar à escola, mas a pandemia não deixa, letra A. Letra B, o estudante estuda, trabalha, ajuda os pais em casa. C, ou estuda ou não consegue a aprovação desejada. E D, o estudante estava doente, por isso faltou a aula. Certamente você marcou a alternativa B, que é aquela que apresenta ali várias ações verbais e nenhuma delas está relacionada, ligada por um elemento de ligação. Então nós temos ali um exemplo de oração coordenada assindética. Por aqui eu me despeço, gostaria de agradecer pela aula de hoje, pela sua atenção, por ter ficado aí em casa acompanhando até agora. Espero que você acesse a plataforma Eduque, tenha acesso a esta aula e todas as aulas disponíveis para a sua série. Um forte abraço e até o próximo encontro.